buenos días y buenas tardes a todos los que están virtualmente conectados de un lado y del otro del Atlántico. Mi nombre es Luciana Binagui, soy asesora en alianzas estratégicas para... Luciana Binaghi, assessora aqui na Seguib. Eu cumprimento vocês desde Madrid, Espanha, onde está a nossa sede. Antes de apresentar os especialistas integrando o painel, eu gostaria de comentar que para o espaço ibero-americano este tema proposto é uma prioridade. Através da exploração da terra e da matéria-prima da produção e manufatura de alimentos, através da oferta gastronômica das cidades e áreas rurais, estamos falando de uma das riquezas da região ibero-americana com maior impacto na Agenda 2030, com maior incidência também na implementação de cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim entender os ministros e ministras de Economia e Turismo de Iberoamérica em 2018, quando instaram a CEGIB a impulsionar uma planificação estratégica integral sobre sistemas. E assim o fizeram também os chefes de Estado e de Governo, quando, no marco da Cimeira Ibero-Americana de Antigua em Guatemala neste mesmo ano, comprometeram-se a promover a segurança alimentar na região. Uma segurança alimentar baseada em práticas sustentáveis. Assim, desde 2019, a CEGIB está impulsionando diversos espaços de diálogo entre atores estratégicos, espaço como este daqui, que ocorreram na cidade de México, Huelva e Panamá, reunindo numa mesma mesa representantes do setor público, privado, da academia e sociedade civil para nos ajudar a construir isso que chamamos o Plano Ibero-Americano de Gastronomia para Alimentação Sustentável, PIGA 2030, que recebeu o apoio dos ministros e ministras de Turismo e Meio Ambiente da Conferência Ibero-Americana e que hoje está no estudo dos países da região com o objetivo de aprová-lo ao longo deste ano e contar com um plano consensuado que sirva de motor ao desenvolvimento nacional e regional em todo o nosso espaço. Desde a CEGIB entendemos que PIGA pode contribuir positivamente na transformação dos sistemas alimentares na região e que possa fazê-lo garantindo a sustentabilidade econômica dos nossos países, assegurando a sustentabilidade social dos nossos cidadãos e preservando a sustentabilidade do meio ambiente. Sem mais delongas, eu vou apresentar e dar as boas-vindas a esse painel de luxo que está aqui comigo. Bem-vindo, o senhor Taio da Rocha, o senhor da Rocha, nacionalidade brasileira, representante do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura da República Argentina e coordenador regional para a região Sul, GLICA. A seguir, dou-lhe as boas-vindas ao senhor Luiz Lobo. O senhor Lobo é espanhol, oficial do Programa Espanha da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Muito obrigada por estar aqui conosco. Seguido, o senhor Lázaro Rodrigues, cubano, consultor internacional e coordena o projeto transformatório da gastronomia na Fundação Hoja de Bijao, em Panamá. Obrigada, Lázaro, por estar aqui. E, finalmente, mas não menos importante, dou-lhe as boas-vindas e agradeço a presença da senhora Silvia Jacopo, senadora no Congresso da Argentina, secretária de massa alterna de comissões do Paulatino e representa a Frente Parlamentar contra a Fome. Muito obrigada aos quatro por participar dessa segunda sessão da Semana Meioambiental Ibero-Americana, 2 dias antes de começar a cimeira sobre os sistemas alimentares, promovido pela ONU. Muitíssimo obrigada. O senhor da Rocha tem a palavra. Então, vocês querem ver, eu quero iniciar fazendo uma saudação à Luciana Acá como coordenadora da CEGIB, moderadora deste painel, dizer da alegria do convite que foi feito ao diretor-geral do ICA, Manuel Otero, e a minha satisfação como engenheiro agrônomo, como alguém que trabalhou com Fome Zero, que tem uma história nesta área, ia dizer que me gosta muito, me alegra muito estar aqui participando desta mesa de sistemas alimentares, consumo e meio ambiental. E esta semana foi, senhora Luciana, muito importante. Foi 30 sessões que aqui aconteceram. Bem, então, meu abraço e saludos e começo por minha compatriota, senadora
Silvia Jacobo, muito importante a presença do parlamento em ações como essa. Não só porque nos engrandece, mas porque também tem uma voz em outro poder e um poder de decisão para fazer as leis e fazer cumprir essas leis. Então, meu abraço muito carinhoso e da sua presença, complementar ao Lázaro, que já foi apresentado, a Luiz Lopo e Luciana, que já me referi. Bien. Começo, então, dizendo que o ICA tem uma cooperação histórica entre a CEGIP e o ICA. E temos juntos diversas iniciativas. E esta colaboração tem um trabalho muito intenso para enfrentar os problemas derivados do Covid, derivados da pandemia e mesmo antes dessa pandemia. Nós temos observado as sessões anteriores e quero me referir à sessão de ontem. As tremendas consequências da pandemia sobre saúde, sobre pobreza, sobre fome. É muito importante debater isso por causa da população mundial. Estamos aqui numa região da América Latina e do Caribe, e essa região ibero-americana, como disse a convocatória desta mesa, a região ibero-americana é um dos espaços territoriais com maior produção agrícola do mundo e uma das maiores áreas da biodiversidade de ecossistemas oceânicos e costeiros. Vejam, nós produzimos, que digo, esta região ibero-americana produz em torno de 15% dos alimentos do mundo. Esse número é muito, muito significativo. Não? Agora, a pandemia aqui também fez triplicar o número de pessoas que sofrem da inseguridade alimentar, que é o grande mal que temos que nos unir. E a pandemia colocou relevante a questão da produção de alimentos, não alcança, como estamos produzindo hoje, a necessidade da população, porque temos ineficiência na parte de saúde, na parte de inocuidade, temos que trabalhar com os recursos naturais de forma a preservar, e esta situação provoca um choque, uma tomada de consciência em todas as instituições internacionais para gerar uma visão sistêmica do problema e uma estratégia de cooperação. Bom, não quero me estender mais sobre este ponto, que quero apresentar aqui a visão delica sobre este problema, em especial uma concepção de estratégias frente a esse grave problema e também me reportar aqui a voz dos ministros das Américas. Fizemos várias reuniões de ministros, e como somos secretários executivos de todas por exemplo, do Conselho de Ministros do Sul, da região andina, do Centro-América, da região Norte, então podemos articular isso e tirar uma posição única. Vou agora apresentar o PowerPoint, que peço que Luciana me controle meu tempo, me avise quando tiver 2 minutos. Bom, aqui está o que nós falamos, que são sistemas alimentares, não, que vou apresentar. Digo que ICA, nossa sede é em Costa Rica, nós temos 80 anos, somos de 1942, participamos em 34 países e a nossa junta máxima diretiva são os ministros da agricultura de cada país, desses 34, que é Espanha e mais as Américas. Bom, nós fizemos aqui um caminho, a cumbre dos sistemas alimentários nos mostrou este caminho. Primeiro, com o secretário-geral da ONU lançando a cumbre, que foi em 2020. Depois, nomeou uma enviada especial para coordenar, que é Agnes Kalibata. Em janeiro de 2021, ICA foi chamado para fazer parte da rede dos campeões, dos destaques.
E participamos agora em julho da pré-cumbre, que foi convocada pela ONU e pela Itália, e vamos participar agora, dia 23, desse summit. Agora, como que nós chegamos aos nossos, que depois vou apresentar, como nós chegamos aos consensos? Então, como é que se chegou aos consensos? Os consensos não são de ICA, são fruto de 3 reuniões hemisféricas ministeriais, de 6 reuniões, que eu diria, com os ministros a nível de região, com reuniões regionais, nacionais. Nós tivemos 40 reuniões, aí temos numerosos eventos convocados por a Secretaria da Cumbre, participamos muito, e diálogos independentes para validar a posição técnica de ICA junto aos países. E 3 grandes diálogos hemisféricos para estimular as convergências. A FAO esteve conosco nessas reuniões ministeriais. Bom, então, os principais, eu quero aqui falar dos consensos. O que nós consensos? Primeira coisa, primeiro posicionamento de consenso. Os produtores agropecuários são imprescindíveis para a transformação dos sistemas agroalimentares. Segundo ponto, ciência é um insumo fundamental para uma adequada formulação de políticas públicas. E a agricultura, para nós, não é um problema. A agricultura é parte de uma solução. Então, eu sigo acá. Se definiu nessas reuniões, desde todos esses ministros, se definiu 16 mensagens importantes. Aqui tenho 4, mas este M1, M2, M3, M4 representam as mensagens. Então, as 4 principais mensagens: a transformação dos sistemas agropecuários, agroalimentares, a demanda dos consumidores e aspectos nutricionais, a estratégia de produção e assuntos ambientais e o rol das Américas. Aqui, como eram 16 e eu falei em 4, eu quero apresentar aqui, então, os 10 principais desses posicionamentos. Os outros estão dentro. Não? Primeiro, os sistemas alimentares têm respondido às necessidades do mundo, mas devem transformar-se para enfrentar um novo contexto, porque mudou, as coisas mudaram muito. 2, já falei, os agricultores agropecuários são ponto central desse debate. Depois, é preciso implantar estratégias diferenciadas que possam incluir agricultores familiares, jovens, mulheres, enfim, aqueles que mais necessitam e que são vulneráveis. E a ciência é um insumo fundamental para esta formulação de políticas públicas. Não podemos nos esquecer que o consumidor ele é soberano e se requer sistemas sustentáveis e resilientes. E temos que ter atenção especial às regiões vulneráveis e ao câmbio climático e aos desastres naturais. Estamos acá em uma região em que isso será um ponto focal muito importante. E investimentos público-privados são muito necessários e, de novo, a agricultura é parte da solução. Bem, o que a ICA está fazendo por isso tudo? O que nós estamos trabalhando depois que se discutiu isso e como estamos fazendo? Então, eu vou falar aqui de algumas ações do ICA concretas de cooperação em conjunto com outras instituições. Primeiro, programas de segurança alimentar, de produção, buscando políticas de acesso aos alimentos. Isto aqui, estamos na Argentina trabalhando com isso, estamos no Brasil trabalhando junto com a FAO com esse programa. E, segundo, estamos organizando agora um observatório de políticas públicas sobre sistemas alimentares.
temos que fazer intercâmbios do nosso conhecimento. Estamos com Michael Kramer, que foi quem recebeu o Prêmio Nobel em 2019 de Economia, com a política de suelos vivos, cuidar da saúde do solo, recuperação de pastagens, de áreas degradadas, nos envolver na questão do sequestro de carbono. Outro ponto que estamos trabalhando muito é com a criação de bovinos e conjunto com florestas, então, preservando a questão do meio ambiente e melhorando a questão do sequestro de carbono. Trabalhamos no Brasil com agricultura tropical, muito com agricultura tropical, com o Ministério da Agricultura. Estamos implantando um projeto de agricultura digital e já começamos definindo 100 mil agricultores no Nordeste brasileiro. Isso é um projeto do BID, junto conosco e junto com o Ministério da Agricultura brasileiro. Nós temos ações focalizadas em territórios como o Caribe, o Corredor Seco do Centro-América, e estamos aí desenvolvendo os recursos humanos para se fortalecer nessa transformação, que nós também temos que ter as pessoas preparadas para se envolver nesse momento. E algumas publicações novas, organização de câmaras setoriais, de bioeconomia, de programas de câmbio climático em províncias e um trabalho com a própria agricultura familiar. Bem, o que estamos vendo para o futuro? 2 pontos. Primeiro, a América é a única região com posicionamento comum para enfocar a transformação dos sistemas agroalimentares. Talvez seja muito forte a única, mas é uma das regiões com um posicionamento comum para enfocar a transformação dos sistemas agroalimentares. Dada a riqueza dos nossos recursos naturais e o grau de desenvolvimento da segurança alimentar e nutricional, nós temos aí um cenário futuro. Somos quem vai ajudar a garantir a segurança alimentar e nutricional do mundo, de uma população que sai de 7 bilhões de habitantes para 9 bilhões de habitantes até 2050. Então, nós temos que ter aí a questão da sustentabilidade ambiental. Não sei se falo isso agora, porque já estou concluindo, que os 2 principais objetivos para o futuro que são consensados aqui: aumentar a produção em forma sustentável para garantir a segurança alimentar do mundo, de hoje e do futuro a longo prazo, porque esta questão ela é presente, não dá para esperar muito. Nós temos que trabalhar muito para a saúde dos solos e por este respeito dentro de um ecossistema de adaptação ao câmbio climático. Eu diria que nós teríamos que trabalhar com planos diretores rurais nos municípios. É lá que as pessoas moram, é lá que estão os agricultores, e estou convicto que as grandes políticas têm que, além do grande tema, têm que baixar esse tema para agir de forma de massa. E fomentar a inclusão do emprego da população rural, ou emprego de políticas públicas baseado em ciência e tecnologia. Bem, eu fico por aqui e me coloco à disposição depois. Muchísimas gracias. Espero ter cumprido o meu tempo e muito obrigado pela oportunidade que nos dão. Muchas gracias. Muito obrigada, senhor da Rocha. É um prazer ouvi-lo. Estamos um pouquinho justinhos aqui com o tempo, então continuamos com a segunda intervenção. Vou passar a palavra ao senhor Luiz Lobo. Boa tarde, bom dia a todos e a todas os participantes
dessa sessão tão especial e, é claro, aos colegas oratórios aqui, oradores da mesa, Caio, Lázaro, Silvia. E é você, Luciana, por ser moderadora. E cumprimento especial à senhora Jacopo, com quem estivemos trabalhando durante tantos anos para chegar a uma região sustentável. Desde aqui é um verdadeiro privilégio ter a possibilidade de participar nessa Semana Meio Ambiental Ibero-Americana, concretamente nessa sessão sobre sistemas alimentares, consumo e meio ambiente. E apresentar aos senhores os principais desafios que temos, né, na região quanto a esses temas e alguns elementos diferenciadores e propostas dos nossos sócios mais relevantes na região. A Frente Parlamentares contra a Fome da América Latina e do Caribe. É um conjunto de reflexões. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. É que eu tenho problemas, porque eu tô na internet do telefone e às vezes eu fico meio inseguro aqui. Mas bom, como eu estava falando, é um conjunto de reflexões que pretende refletir os principais desafios que tem a região desde o nosso olhar e apresentar o importante trabalho realizado por um ator, pelos parlamentos, que infelizmente nem sempre são considerados nos espaços de governança nesse tema, mas que cada dia viram mais relevantes no âmbito de conseguir sistemas alimentares mais sustentáveis e saudáveis. Antes de começar a apresentação do potencial desse trabalho com parlamentos e docentes e professores, já assinalamos em 2019 que os números da fome estão aumentando desde faz anos. No nosso relatório da FAO, junto a outros organismos, apresentamos em 2020, antes da crise da Covid-19, mostravam um paradoxo comentado pelo senhor Caio. Sendo a América Latina e Caribe uma das regiões mais importantes da produção de alimentos, milhões de pessoas sofreram fome, ao mesmo tempo que milhões de pessoas da região estavam apresentando obesidade e sobrepeso. Uma dessas outras pandemias escondidas com efeitos muito negativos na sociedade. Depois da crise da Covid, o panorama se complicou. Devido ao aumento de desemprego e pobreza na nossa região, 14 milhões de pessoas a mais foram afetadas pela fome na América Latina e Caribe em 2020, chegando até 60 milhões de pessoas, dramaticamente. Por outro lado, não somente preocupam os números de desnutrição de fome, mas também os números de sobrepeso e obesidade da região, que são muito importantes. Neste sentido, milhões de pessoas não contam com os recursos para adquirir alimentos suficientes para satisfazer os requisitos calóricos e nutricionais diários. E outros estão forçados a migrar a lugares mais econômicos, a comida menos nutritiva, aumentando os números de obesidade e de sobrepeso tão alarmantes. De fato, o último relatório da FAO sobre isso na América Latina e Caribe, temos 113 milhões de pessoas que não terão acesso econômico à alimentação saudável. Por outro lado, segundo a publicação também de Pau até uma agricultura sustentável na América Latina e do Caribe, essa crise do Covid-19, depois dessa crise, temos o desafio relativo esperado ao aumento de 50% da demanda de alimentos em geral para 2050. Porém, frente a esses desafios e considerando a participação da oferta global, considerando a participação da Iberoamérica para os alimentos de todo o mundo, precisamos observar a situação como uma oportunidade, além do desafio. Porque não só precisamos produzir, precisamos impulsionar para conseguir uma agricultura próspera, inclusiva, sustentável, com emissões baixas, resistente à mudança climática, que permita a transformação desses sistemas alimentares. Nesse contexto, as legislações políticas, programas com orçamentos adequados são ferramentas muito poderosas que podem apoiar a solução do grande problema de malnutrição em todas as suas formas, com um foco de sustentabilidade apropriado. Isso é um desafio complexo, multicausal, em que todos os atores da sociedade devem participar para procurar soluções. Portanto, uma discussão que não somente deve se dar a nível local ou nacional, mas também nesses espaços ibero-americanos é muito pertinente, especialmente a nível mundial, tendo sempre como orientação a Agenda 2030 em seu conjunto. Este é o foco que vai ter a próxima Cimeira de Sistemas Alimentares de 2021. Convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que vai acontecer essa semana, que vai ser uma grande oportunidade para continuar avançando na matéria, reconhecendo, isso é importante,
a Fome Zero como uma peça angular para conseguir chegar a 2030. E é aqui, neste processo de construção política vinculado com a reconstrução inovadora e transformadora desses sistemas, onde os parlamentos nacionais e regionais podem já participar. É claro que um trabalho coordenado e construtivo pelos executivos, universidades, operações internacionais, sociedade civil e o resto, para ver essa luta como um assunto estratégico para as políticas de reconstrução frente à pandemia que acabamos de viver, e onde o foco de gênero e empoderamento das mulheres deve estar no foco de todas as respostas. Tudo isso no marco também das diferentes funções que os parlamentos têm, vinculadas não somente com a aprovação de legislação e normativa, a aprovação de orçamentos, é claro, a representação dos cidadãos, mas também, como comentava o Caio, com o trabalho de controle político para assegurar que as leis sejam cumpridas nesse espaço, assegurando que o objetivo de desenvolvimento sustentável, Fome Zero, esteja o mais alto das agendas políticas dos seus países, e, é claro, Iberoamérica, assim como as agendas de cooperação internacional. Reconhecendo este papel, desde faz mais de 10 anos, a FAO, junto à cooperação espanhola, a ECID, e a cooperação digital, está promovendo plataformas em vários parlamentos, junto com instituições, posições, está realizando trabalho legislativo nessas matérias. É uma rede plural de mais de 400 legisladores reconhecidos em seus parlamentos, vindo de diferentes partidos políticos, que está escalando na agenda política de maneira coordenada com outros atores esta agenda Fome Zero, onde teve um peso muito relevante os parlamentos regionais, entre eles da América Latina e do Caribe, contando aí com a sorte de ter a senadora a Silvia Jacopo, aqui a secretária alterna das comissões desse parlamento. É um trabalho muito relevante, ainda mais nesses tempos de pandemia e nesses processos de reconstrução, já que suas ações, pelo caráter de ser política de Estado, têm impacto em várias milhões de pessoas. As frentes impulsionaram na América Latina mais do que 50 leis nacionais e regionais para ajudar o direito humano da alimentação, fazer que seja uma prioridade. Eu gostaria de dar um exemplo. A Frente Parlamentar Guatemala e outros tipos de atores impulsionaram a Lei de Alimentação Escolar em 2017, a qual beneficia mais de 2,2 milhões de crianças de 33 mil centros educativos públicos e que virou em uma das políticas mais eficientes nos momentos da pandemia. Num país em que perto de 49% das crianças têm desnutrição crônica. Essas frentes também formam uma plataforma que partilha um compromisso que transcende fronteiras, com um foco ibero-americano. Assim, graças ao exemplo de América Latina e Caribe, outros construíram coisas assim em outros países, contando com essas alianças nas Cortes Gerais de Espanha e o Parlamento Europeu e alguns parlamentos da África e Ásia. Este papel tão relevante foi reconhecido pela FAO e seus documentos essenciais e dos espaços de governança. Assim, no último Marco Estratégico 2022-2031 da FAO, que vai orientar todo o nosso trabalho, aprovado recentemente por mais de 190 países, em um ponto 85 reconhecemos explicitamente aos parlamentos como uma das novas assortações chave. O marco estratégico para 2022-2031, que vai orientar o trabalho da FAO, como disse, que vai procurar apoiar a Agenda 2030 através da transformação até sistemas agroalimentares mais sustentáveis e resilientes para conseguir uma maior produção e nutrição, melhor meio ambiente e uma vida melhor sem deixar ninguém para trás. Neste contexto, e continuando a narrativa proposta pela Cimeira Mundial, os frentes de todas as regiões, nesse marco de 10 anos de experiência de trabalho, e no marco da linha de trabalho que estão abrindo, tem propostas muito pertinentes que contribuem na transformação desses sistemas agroalimentares em sistemas mais saudáveis e sustentáveis, que eu gostaria de partilhar com vocês, mas devido ao tempo, eu somente vou fazer referência a algumas das propostas. Assim, existe uma ação proposta que chama garantir o acesso a alimentos sustentáveis e nutritivos a todos. Podemos resumir que os frentes orientaram o trabalho dos últimos 10 anos a que o direito de alimentação apropriada se vire o motor da transformação dos sistemas alimentares. Nesse sentido, nesta via, propomos incorporar na Constituição dos países, não sei se tem um barulho aí de fundo, não sei o que é. Alguém que tem... Tá.
Como eu dizia, nessa primeiro percurso, uma das propostas é incorporar nas constituições dos países o direito à alimentação e elaboração e aprovação de leis que vão permitir sua realização, assegurando orçamento, execução, capacidade para contribuir, analisar tudo isso, sendo isso um aspecto chave da proposta. Assim, podemos mencionar entre alguns exemplos o trabalho dos frentes, na Itália, por exemplo, a inclusão do direito à alimentação na Constituição do México em 2011, ou outros em República Dominicana. Outro trabalho que faz parte da proposta foi o fortalecimento dos programas de alimentação. Quanto ao que foi estabelecido na Cimeira, adotar modalidade de consumo sustentável. Nesse caso, se tivéssemos que procurar uma frase resumindo o trabalho das frentes nesses anos, eu diria que seu trabalho está orientado a criar sistemas alimentares com consumidores melhor informados, mais conscientes e com melhores hábitos de consumo. Assim, a proposta dos parlamentos ibero-americanos inclui, nessa via, promover leis e normativas de perdas de alimentos e propomos impulsionar uma agenda política que promova o desenvolvimento de programas que promovam o consumo de frutas e verduras. E, por exemplo, neste caso, estamos promovendo uma declaração a ser publicada neste ano. Finalmente, neste ponto, que destacamos que a proposta inclui também o desenvolvimento de legislação que assegure informação de qualidade para o consumidor, incluindo a restrição da publicidade para crianças de alimentos pouco nutritivos, incluir educação nutricional nas escolas. Destacar que tivemos um papel relevante na troca de experiências sobre o tema, o que derivou em múltiplas leis e projetos. Atualmente, Chile, Peru, México, Equador, Uruguai e Colômbia contam com leis sobre a rotulagem de alimentos. Argentina, Brasil, Guatemala, Paraguai, República Dominicana e, entre outros, estão promovendo leis parecidas. Além das outras medidas, os frentes propõem uma via a mais, que vai facilitar o cumprimento do resto dos pontos para transformar os sistemas alimentares, que incluiria 3 aspectos básicos. Por um lado, promover o empoderamento das mulheres por meio de legislação, assim como orçamento para trazer políticas apoiando as mulheres rurais. Aqui tenho exemplos. Em Honduras, promoveram a lei 5446 de Paraguai sobre políticas públicas para mulheres rurais. Em segundo lugar, promover frentes e alianças como plataformas em parlamentos, como o Fórum Ibero-Americano, que permitam um trabalho legislativo permanente sobre o S2, assegurando a transformação dos sistemas agroalimentares com políticas de Estado. Um destaque importante vai ser a formação da Aliança Parlamentar Ibero-Americana para gênero, porque sem igualdade de gênero não vamos conseguir a fome zero, apoiada por frentes parlamentares e a CEGIB. Finalmente, nesse último ponto, também recolhemos promover a inclusão dos povos indígenas nos processos de discussão e implementação de medidas que apareçam a partir da Cimeira sobre os sistemas alimentares. É claro, o conjunto da proposta podem ver aqui no site. Para finalizar o meu discurso, eu gostaria que todos esses aspectos são ainda mais relevantes, já que essa crise e a oportunidade de construir novos sistemas alimentares exige ainda mais a todos e a todas. Mais consensos, mais capacidades para tomar melhores decisões num contexto de recursos escassos, mais alianças externas e internas para ser mais fortes e poder comprometer a toda a sociedade nessa luta, mais intercâmbios de experiências para conhecer o que está funcionando nos países, partilhar problemas ou aportar ideias para procurar soluções globais. Eu gostaria de terminar lhes falando que foi um verdadeiro privilégio acompanhar a todos esses parlamentares em muitos de seus trabalhos legislativos. E falar, desde a minha experiência, e sinceramente, que esses parlamentares, com o seu compromisso com essa causa e sua forma de trabalhar baseada no respeito, estudo, da cooperação, no diálogo, no consenso, dão um sentido permanente à política e à democracia. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Muitíssimo obrigada, senhor Lobo. É verdade que os dados partilhados, que também no começo deu o senhor da Rocha sobre a quantidade de pessoas sofrendo fome nas nossas regiões é muito árduo, mas é reconfortante ver durante sessões assim que a prioridade dos temas como as alianças
Sermos conscientes que o único jeito de sair em frente é graças à sociedade civil, setor privado e público e os parlamentares. A seguir, o senhor Lázaro Rodrigues tem a palavra. Eu tenho certeza que vai aprofundar mais sobre esses temas. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia, Luciana. Minag, muito obrigado. Eu repito aqui os cumprimentos que foram ditos antes. Eu vou partilhar uma visão talvez um pouquinho mais específica nesse sentido. Uma visão micro, porque eu vou falar da gastronomia como subsistema do sistema alimentar. Então, eu gostaria de partilhar algumas reflexões com vocês. Eu vou partilhar aqui uma apresentação para ser mais rápido e específico aqui e respeitar o tempo. Bom, como estamos aqui na Semana Ambiental Ibero-Americana, eu continuo a ter uma honra de acompanhar aqui desde a fundação aqui. Eu gostaria de partilhar uma visão no impacto dos sistemas alimentares, com esse conceito de transformação. A ideia hoje é partilhar com vocês algumas reflexões sobre essa dimensão meioambiental da gastronomia como subsistema alimentar e para fazer tecer um vínculo entre a gastronomia e a alimentação e contribuir essa definição da gastronomia como subsistema e marcar a dimensão meioambiental da gastronomia e identificar algumas áreas essenciais e gerais do subsistema da gastronomia até a transformação dos sistemas alimentares desde um foco meioambiental. A ideia, especialmente, é especificar o papel da gastronomia, e estamos pensando nisso como subsistema. Entendendo, como dito pela ICA e pela FAO, definindo os sistemas alimentares como aqueles que incluem todo o leque de atores e atividades de valor agregado, que incluem a produção, agregação, processamento, distribuição, consumo e eliminação de produtos alimentares, originando na silvicultura, agricultura, pesca e partes da economia mais extensa, em termos sociais e naturais, etc. Como a FAO reconhece, o sistema alimentar está composto de subsistemas, e aí, por exemplo, o sistema agrícola, sistema de gestão de resíduos, sistema de fornecimento de insumos. Mas eu vou falar especificamente da gastronomia, que é um subsistema que descreve perfeitamente uma cadeia de valor de produtos e serviços basados na alimentação, mas também como um campo de compreensão e atuação social. E por isso me interessa seu potencial de transformação no contexto da Agenda 2030, que relaciona esses ingredientes, receitas, técnicas, espaços e processos alimentares às pessoas, às comunidades, dos países e das regiões. A definição da gastronomia, também como parte desse subsistema, identifica, por exemplo, eu vou usar a fonte de um aliado importante em todo esse processo, que é o Basque Culinary Center, em que é fazer referência a uma das áreas, que é o turismo gastronômico, faz referência a recursos relevantes como atores fundamentais do patrimônio gastronômico, é claro, destacando, como já foi dito, o papel dos atores indígenas, afrodescendentes, camponeses, migrantes, os produtos gastronômicos, produtores e indústrias alimentares, o setor dos hotéis, como restaurantes, bares, moradias, hotéis, as empresas gastronômicas vinculadas também a todo o boom aqui do comércio especializado, o comércio digital, também as plataformas, incluindo outros desde o ponto de vista dos museus gastronômicos, que têm um papel fundamental na promoção destes produtos. Também as feiras, as festas, etc. Todos esses atores, dentro de um sistema que sintoniza com um conceito trabalhado pela ONU, a gastronomia sustentável. Tem um dia, 18 de junho, em que refere-se a essa cozinha que toma em consideração as origens dos ingredientes, como são cultivados e como chegam aos nossos mercados e, finalmente, aos nossos pratos também. Neste papel, todos os atores que mencionei têm uma
papel fundamental, que tem a ver com a promoção desse desenvolvimento agrícola, dos assuntos que têm a ver com a segurança alimentar e a nutrição, com temas que têm a ver com o consumo e produção sustentável de alimentos, a preservação da biodiversidade, preservação da vida silvestre, com respeito ao que acaba no nosso prato, as estações, etc. E, é claro, as nossas tradições culinárias dentro do patrimônio gastronômico. Eu vou brevemente me referir a esses alimentos essenciais, destacando basicamente uma orientação sobre o papel que pode cumprir a gastronomia na transformação desses sistemas alimentares sustentáveis, especialmente aqueles que não são tão sustentáveis. Existe um ponto importante, eu vou brincar um pouquinho aqui com os ODS. Eu vou priorizar aqueles que têm a ver com a dimensão do meio ambiente, mas eu gostaria de deixar uma nota aqui. A menção a esses ODS específicos, apesar de que uma das ênfases da agenda é o planeta, é conseguir, sem, não pode ser conseguida sem tomar em consideração o resto das prioridades. Então, ao falar de água limpa e saneamento, isso aqui é um tema fundamental, um ingrediente-chave da gastronomia em seus processos, mas também temos que levar em consideração que os insumos da gastronomia também provêm da agricultura e da pecuária. Uma das práticas que mais afeta o tema do saneamento. O uso racional da água é fundamental para a redução do estresse hídrico que afeta a disponibilidade de água doce, que deve formar parte explícita da rastreabilidade positiva do setor gastronômico ao construir suas próprias narrativas também e apresentação dos próprios alimentos, como fazemos com as denominações de origem, etc, etc, etc. Existem aplicações concretas nesse sentido que podem nos ajudar a pensar, por exemplo, na equidade dos produtos e serviços gastronômicos através da rotulagem que o senhor Lobo mencionou. O tema também da redução de uso da água em garrafa através dos métodos de filtragem mais sustentáveis, ou, por exemplo, definir o papel de figuras. Eu também fiquei surpreso com as cartas de água e o sommelier de água na promoção de água limpa. Existem outros aspectos que têm a ver não somente com a água, mas também com o tema da energia econômica, realmente, e o consumo responsável, que se concentra, bom, aqui no esgotamento dos recursos naturais que servem de insumo e de energia à gastronomia, ou também um tema fundamental que vocês mencionaram, e eu acho que as estatísticas da FAO, da ICA e da CEPAL também são bastante eloquentes quanto aos desperdícios de alimentos. O sistema de produção alimentar atual é ineficiente em escala mundial, com uma perda da produtividade de até 50% na Iberoamérica e resíduos e desperdício alimentário. Ou seja, 50% aqui seria perdido, segundo esses dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E, basicamente, por isso é bom prestar atenção na gastronomia. Aqui, segundo o Programa das Nações Unidas, dos 931 milhões de toneladas que são jogadas no lixo, 26% vem do serviço de alimentos e 135 do comércio varejista, ou seja, não é um setor a ser esquecido nesses números também. Existem aplicações fundamentais dessa compreensão que tem a ver, por exemplo, com o uso de lenha nas cozinhas tradicionais, que são romantizados, que não somente têm um impacto fundamental no tema das cozinheiras tradicionais na sua própria saúde, no câncer de pulmão causado pela fumaça, mas os impactos também em termos meioambientais. Igualmente a rotulagem de produção sustentável, as práticas gastronômicas do consumo responsável, deixar mais explícito qual a energia consumida, como esse espaço de consumo na gastronomia apoia um sistema produtivo que não necessariamente é sustentável, não é mesmo? Então, esse foco circular na gestão dos resíduos dos alimentos seria essencial também, sem mencionar algo vinculado com a agricultura, que é aproveitar os produtos de temporada. Dentro das dimensões que têm a ver explicitamente com o clima, estaria, é claro, o tema de que a gastronomia pode contribuir com práticas muito mais sustentáveis de produção, e essa sustentabilidade é definida a partir do tipo de alimento que é consumido, que tem um impacto nas emissões
de gases de efeito estufa, da produção pecuária. E existem aplicações concretas, tem a ver com a compra de insumos em cadeias de valor respeituosas com o meio ambiente, medir a pegada de carbono das ofertas gastronômicas também, eu acho que isso é um ponto essencial, e o papel que tem também, especialmente aquelas experiências gastronômicas, instituições gastronômicas que têm impacto e visibilidade midiática. E tudo isso pode ter a sensibilização no papel dos produtores, especialmente aqueles que estão em desvantagem em todo esse processo. Quanto à produção e o consumo, é claro que tudo isso está vinculado com os ODS que têm a ver com a redução do impacto da gastronomia na vida submarina, que está desde apostar por aqueles produtos que vêm de uma agricultura e de uma pesca responsáveis, e também a redução e gestão dos resíduos gastronômicos, por exemplo, como óleos ou azeites, ou cardápios que respeitem essas espécies e promover o consumo de espécies invasoras, que também ajudaria aqui os ecossistemas, não somente marinhos, mas também terrestres. No sentido de que, por exemplo, a agricultura rural pode ter um papel fundamental, o turismo gastronômico também. Agora, a OMT acaba de lançar uma experiência muito interessante em que o turismo rural vinculado à gastronomia tem um papel fundamental. São práticas importantes que apostam e iluminam a gastronomia, que não foi vista desde a política pública, nem seu papel foi visto na governança desses processos. E o impacto que podem ter questões tão pontuais como os hortos locais, as hortas locais aqui no uso racional da água, etc. Para concluir, Luciana, eu espero estar respeitando o tempo que me foi dado. Nós, desde o programa transformatório da gastronomia, entendemos que tem muitos observatórios, muitos laboratórios, mas também precisávamos de programas para orientar o tipo de conhecimento e o tipo de alianças estratégicas que devíamos potencializar e até inovar para conseguir a Agenda 2030 desde esta área especificamente, não é mesmo? E nesse sentido, estamos muito interessados em localizar essas práticas gastronômicas como subsistema essencial alimentar, como estratégia de governança até o Plano Americano de Gastronomia e articular de forma programática a gastronomia não somente nesses objetivos de desenvolvimento sustentável que eu partilhei, mas também de um jeito muito mais transversal com os ODS em geral. É claro que a dimensão meioambiental tem um papel fundamental nessa transformação dos sistemas alimentares, mas precisamos levar em consideração que as pessoas, a paz, a prosperidade e as alianças são questões fundamentais. Nós chamamos isso a gastronomia da confiança e a gastronomia do cuidado para nos vincularmos com a regeneração dos ecossistemas. E o tema também do Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, em que muitos projetos gastronômicos têm uma dimensão de inovação cultural. O patrimônio não somente é cultural, também é biocultural, e nós, desde esse ponto de vista e desde uma plataforma como Iberoamérica, queremos ressaltar o papel da sociedade civil e o que eu defino como quarto setor gastronômico, um projeto muito interessante que estamos trabalhando também para decidir aquelas organizações econômicas com propósito que conseguirão não somente destacar essa dimensão meioambiental da gastronomia, mas também o papel que a gastronomia tem nesta Agenda 2030 como um acelerador e uma alavanca de sustentabilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Lázaro. Na verdade, agradecemos realmente respeitar o tempo e poder visibilizar essa conexão que você fez entre alimentação, gastronomia e os ODS, que, é claro, está em linha com o trabalho do PIGA, do Espaço Ibero-Americano. Espero que isso possa ser aprovado no final do ano. Eu passo a palavra, então, agora à senadora Silvia Jacopo, sendo a última integrante do painel, mas não por isso menos importante. Ela é argentina e com ainda mais honra passo a palavra.
Senadora, precisa ligar o microfone. Desculpe, muitíssimo obrigada, Luciano. Boa tarde a todos os panelistas, oradores. Boa tarde a FAO, a Luiz Lobo, o nosso colega, unido por um trabalho muito importante a nós. Para mim é uma grande honra representar hoje o Parlamento latino-americano e caribenho, composto por 23 congressos da América Latina e Caribe, e se caracteriza porque é um organismo parlamentar regional, deliberativo, plural e permanente que apoia a integração latino-americana. O Parlatino pertence à Frente Parlamentar da América Latina e Caribe. A lei parlamentária plural, formada por 400 parlamentares de 21 parlamentos nacionais e 4 parlamentos regionais da América Latina, como é claro, o Parlatino, Parlasul, Parlacem e Parlandino. Essas frentes contam com o apoio técnico de prestigiosas instituições nacionais e internacionais, como a FAO, a Cooperação Espanhola, a Cooperação Mexicana, e permanentemente posicionam e realizam um trabalho legislativo em prol dos ODS, especialmente o ODS 2. Entre os avanços dessa rede de parlamentares, podemos destacar o funcionamento de mais do que 50 leis de segurança e soberania alimentar, 4 reformas constitucionais e aproximadamente 15 leis modelo e marcos jurídicos regionais. A aprovação de novos orçamentos, o fortalecimento da institucionalidade das alianças dentro dos parlamentos e a melhora da implementação de políticas públicas nessa matéria. Mesmo assim, pese a todos os avanços e esforços que eu mencionei, ainda temos muito por fazer, já que o panorama regional, aguçado pela pandemia, virou muito mais complexo do que há 2 anos. Dado que os números da fome estão aumentando, tínhamos expectativa de que, em caminho às novas metas de 2030, teríamos uma redução importante, mas não é o caso. Nestes meses, os parlamentares da região trabalhamos numa proposta desde os parlamentos da Iberoamérica para a cúpula do Sistema Alimentar das Nações Unidas, na qual estaremos presentes pela primeira vez. Cabe destacar que, durante os últimos anos, o Parlatino e a Frente Parlamentar contra a Fome, dando seguimento aos organismos e ao compromisso da primeira cúpula parlamentar contra a fome e a cúpula realizada em Madrid em 2018, temos impulsionado a criação da Aliança Parlamentar Ibero-Americana pelo ODS 2 e o ODS 5, junto às Cortes Gerais da Espanha e a Aliança Parlamentar Espanhola pelo Direito à Alimentação. Eu gostaria de dar um cumprimento especial à presidente da Comissão de Cooperação Internacional do Senado da Espanha, a senadora Elena Diego, pelo seu acompanhamento constante e por demonstrar que outra cooperação internacional, com um olhar de idas e voltas mais próxima, transparente, é possível. Em relação aos sistemas alimentares, ao consumo e ao meio ambiente, eu gostaria de partilhar com vocês algumas das nossas mais recentes iniciativas desde Parlatino. Em primeiro lugar, eu destaco 2 importantes ações de posicionamento político do ODS 2,
Ao começar a pandemia da Covid-19, emitimos uma declaração sobre a importância de desdobrar os esforços a favor da proteção das e dos agricultores. Dada a importante contribuição à realização do direito à alimentação adequada. Também realizamos uma declaração em que pedimos aos governos e os parlamentos da região a promover um aumento dos seus investimentos responsáveis na agricultura e dos sistemas alimentares, mediante a aplicação dos princípios para investimento responsável na agricultura e nos sistemas alimentares. Os princípios do CSA e da IA. Em ambas iniciativas, existe uma demanda forte pela sustentabilidade ambiental. Estamos convencidos que a segurança alimentar não está separada, muito pelo contrário. Depende, é uma amálgama com a sustentabilidade ambiental e o cuidado dos recursos naturais. No que tange a geração de intercâmbios, acompanhamos múltiplos espaços de diálogo sobre a ODS 2, dentre eles os diálogos parlamentares virtuais presentes, organizados desde FAO, Roma e AECI, assim como os diálogos organizados pelo Escritório Regional da FAO, tal como as sessões parlamentares Fome Zero e o diálogo para contribuir à cúpula do Sistema Alimentar 2021. Por outro lado, durante 2020, a região de novos instrumentos legislativos de referência para que possam ser adaptados às diversas realidades. Dotamos de novos instrumentos para que possam realmente se adaptar a essa nova realidade, os quais foram desenvolvidos com o apoio invaluável da FAO, da cooperação espanhola e da cooperação mexicana. Os dois destaques principais: a Lei Modelo da Água e Saneamento e a Lei Modelo de Mudança Climática e Segurança Alimentar e Nutricional, com o apoio da FAO, ONU, Meio Ambiente. A Lei Modelo sobre os Sistemas Comunitários de Água e Saneamento de Parlatino está concentrada em que o acesso à água e o saneamento são direitos básicos, fundamentais para a dignidade humana. É um direito humano. E por isso, ocupamos-nos dessas leis no modelo de ponderar essa importância. E o seu benefício é projetado em diferentes rúbricas, como a saúde, um ambiente saudável, a preservação dos ecossistemas e a sua biodiversidade, a segurança alimentar, os meios de subsistência e muito mais. No contexto da Covid-19, é essencial assegurar o acesso sustentável à água para toda a população da nossa região. Por outro lado, eu destaco a inicialização da Lei Modelo de Mudança Climática de Parlatino, mas agora esta atualização foi feita com um foco específico na segurança alimentar e nutricional. Entendemos que os alimentos são a alavanca mais poderosa para otimizar a saúde humana e a sustentabilidade ambiental no planeta. Porém, os alimentos ameaçam atualmente tanto as pessoas como o planeta, sendo todo um desafio poder proporcionar dietas saudáveis, de sistemas alimentares, sociais e ambientalmente sustentáveis. Há uma população mundial que cresce e que está em crescimento constante, enfrentando a possibilidade de pandemias futuras, como a que estamos atravessando hoje. Eu vou mencionar, por último lugar e muito brevemente,
outra contribuição legislativa muito recente de Parlatino para a região, que é a Lei Modelo de Parlatino sobre a perda e desperdício de alimentos, tal como mencionava o orador que fez uma exposição tão importante, unindo a gastronomia com o desperdício e a perda de alimentos. Realmente, esta nova lei modelo sobre a perda e desperdício de alimentos foi realizada estreitamente em colaboração com a FAO. Tal e como foi indicado nessa lei modelo de mudança climática, que trabalhamos junto à FAO e com a ONU Meio Ambiente, a mudança climática gera fatores de risco que interagem com outros fatores ambientais, sociais, econômicos, gerando condições de risco sistêmico que nos coloca em perigo os alicerces do nosso desenvolvimento e da nossa capacidade de avançar até conseguir os ODSs. Essa pandemia nos mostrou ainda mais vulneráveis se não reagirmos a tempo e com essas ações concretas. Nesse sentido, é fundamental trabalhar de forma coordenada nos instrumentos de governança, planejamento e ação que permitam afrontar efetivamente a mudança climática, mas ao mesmo tempo precisamos promover uma mudança cultural profunda que permita transformar os padrões de produção e de consumo e reconsiderar as necessidades básicas que nos assegurem a todos os povos viver com dignidade e com harmonia com a natureza. Em último lugar, eu gostaria de fazer um pedido aos organismos de cooperação internacional a participar com mais decisão com o mundo parlamentar, como o exemplo da Espanha e do México. Se bem contamos com muitos sucessos em matérias legislativas em prol do ODS 2, a permanência do impulso político é fundamental para ganhar volume e diversificar as ações de cara a uma Iberoamérica mais justa e sustentável, em que ninguém seja esquecido. Muitíssimo obrigada. Eu mando cumprimentos a todos os oradores que vieram antes de mim e eu agradeço este espaço para poder expressar o trabalho que realizamos todos juntos por meio de Parlatino. Obrigada. Senadora, muitíssimo obrigada. Seu discurso foi muito interessante. Na verdade, precisamos reflexionar muito, mas aqui estão me pressionando devido ao tempo. Eu gostaria, além de agradecer a todos, fazer uma breve pergunta, mas por favor sejam concisos, porque já passamos do tempo. Ouvimos todos os desafios que cada setor mencionou no seu discurso. Como sabem melhor do que eu, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou esta década como a década para a restauração dos ecossistemas. Eu gostaria de saber, segundo cada um dos setores, qual o desafio? Por favor, de forma telegráfica, o que a FAO diria, o que ICA diria, o que o Parlamento diria, o que a sociedade civil diria. Se eu desse 1 minuto a cada um, máximo, para me falar do desafio. Muito obrigada. Sim, o meu 1 minuto, eu diria que nós precisamos agora nos concentrar neste aumento da produção de forma sustentável para que a gente possa garantir a segurança alimentar. A segurança alimentar é uma estabilidade de produção, políticas de acesso à alimentação, e temos que ter disponibilidade de alimentos e um grande trabalho de consumo saudável, e é um programa de educação, envolvendo ministérios de educação no processo. E trabalhar por a saúde dos solos. Não podemos conviver com solos degradados, porque se formos conviver com solos degradados, vamos ter problema de carbono, vamos ter problema de produtividade e vamos ampliar a fome. E adaptação ao câmbio climático. Isto é fundamental. E, por fim, fomentar, vamos dizer assim, a inclusão e o emprego
da população rural com novas tecnologias validadas, mas validadas por um processo de pesquisas agrícolas e não empíricas, sim validadas pela pesquisa. Este é o nosso compromisso, é o compromisso que faço aqui de forma muito resumida, para que a gente possa construir, vamos dizer assim, essa nova década de mãos dadas, todos os organismos internacionais. Eu penso que nós não podemos nos dispersar nesta questão da diretriz que a ONU vai nos dando. Obrigado. Muchas gracias, Caio. Luis. Obrigada, Caio. Luiz? Sim, rapidamente, para ser o mais concreto possível, olha. 3 desafios que têm a ver com as 3 prioridades colocadas pela Conferência Regional da FAO como mandado para o nosso trabalho. Primeiro, gerar sistemas alimentares sustentáveis de exploração agrícola saudável para todos. Falamos bastante sobre isso, ou seja, garantir um maior acesso físico-econômico a dietas diversas, nutritivas. E aqui aspectos como foram falados, né? Como o custo exagerado das dietas saudáveis, políticas públicas e os consumidores participando ativamente na criação de entornos saudáveis, incluindo a gastronomia, é claro. Cada dia vira mais relevante. Conseguir sociedades rurais prósperas e inclusivas, dado que existe muita desigualdade e pobreza no entorno rural. Desenvolver novas oportunidades econômicas, em que a promoção da agricultura familiar, participando a saúde, com a saúde e inovação, o foco territorial e o foco na digitalização viram cada dia mais relevantes. O terceiro ponto seria conseguir uma agricultura sustentável e resiliente. Ninguém vai escapar do impacto da mudança climática. Não estamos falando do futuro, mas do agora mesmo. E mesmo que isso afeta toda a sociedade, o mundo rural está em contas mais prejudicados. Precisamos construir uma agricultura produzindo alimentos mais sustentáveis, com menores impactos ambientais e mais adaptação à mudança climática e, é claro, com consumidores e sociedade que valorize todo esse esforço feito pelo sistema alimentar. É claro que tudo isso com um foco de direitos de gênero, procurando o empoderamento da mulher e, como dissemos, as alianças multiator em espaços regionais ibero-americanos, intercâmbio de experiências e conhecimentos nesses espaços e uma cooperação internacional ativa e comprometida com esses temas vão ser aspectos muito relevantes e necessários, como puderam ver na experiência que apresentamos sobre o trabalho das frentes parlamentares contra a fome. Eu espero que as reflexões ajudem no desenvolvimento desses programas. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Lázaro, tem 1 minuto. Sim. Olha, a primeira coisa que temos que entender é que precisamos restaurar esses ecossistemas nessa década, e tudo isso tem a ver com a aceleração da Agenda 2030. Existe uma intertendência na consciência de que estamos vivendo um antropoceno, ou seja, que as decisões culturais, como dizia a parlamentária, implicam as decisões políticas de mudar padrões. Eu acho que o que é interessante dessa década é abrir a oportunidade de que essa geração e restauração nos ajudem não somente a investir na degradação dos ecossistemas, como disse o representante do ICA, isso melhora a produtividade, mas também ajudar, não somente ajudar as capacidades dos ecossistemas em satisfazer as necessidades, mas também a mudança política cultural de construir que tipo de necessidades também valorizamos e priorizamos. Desde esse ponto, eu vejo 2 desafios fundamentais. Desde o ponto de vista da sociedade civil, eu acho que o papel que tem a fundação das organizações da sociedade civil, como frente também de articulação e de construção de saberes e práticas, e a sua participação cada vez maior na incidência e construção de políticas públicas, eu acho que é um tema essencial.
Participamos no evento com 45 instituições, todos vocês presentes. Esse é um exemplo de incentivo à participação da sociedade civil. Outra coisa tem a ver com os acadêmicos. A socialização dos conhecimentos com impacto na política pública baseada em evidências. FAO, ICA são uma referência nesse tipo de conhecimento que tem incidência. Mas eu acho que aqui desse lado precisamos definir melhor as ações que ajudem a entender o papel da gastronomia como subsistema. E a gastronomia da confiança e da ética e do cuidado, que ajudaria também a pensar nessa geração dos ecossistemas com sentido de transformação. Obrigado. Obrigada, Lázaro. Senadora Jacopo, obrigada. Você tem seu minuto. Obrigada. Eu agradeço novamente o espaço outorgado hoje ao Parlatino e à Frente Parlamentar contra a Fome. E eu acho que, principalmente para mim, resumindo em um minuto, o desafio de conseguir que o coloca no mais alto, que coloca o problema da fome na mais alta esfera política, eu gostaria de destacar que para essa tarefa devemos envolver o Congresso e os parlamentares mais nos diversos espaços da governança da saúde alimentar e funcional. Sua relevância na construção de políticas de Estado vai poder apoiar a luta contra a mudança climática e melhorar a saúde alimentar e nutricional. Nessa tarefa, como mencionei, precisamos de um maior apoio da cooperação internacional para poder gerar mais leis modelo, aportar mais dados regionais e locais para um debate baseado em evidências e gerar novos espaços de encontro e intercâmbio, assim como criar instâncias de capacitação que mantenham o debate político bem informado dentro dos nossos países. Por último, eu convidar para a próxima cimeira a reflexão do documento elaborado pela Frente Parlamentar contra a Fome, as quais estão disponíveis no site da Frente Parlamentar contra a Fome. Muitíssimo obrigada. Eu resumo. Colocar no mais alto da agenda política este tema, porque aí vamos conseguir o objetivo. E hoje não é um desejo, simplesmente. Hoje, o planeta está interpelando. É hoje. Obrigada. Muitíssimo obrigada, senadora. Concordamos totalmente com os seus comentários. Obrigada aos 4. Foi um painel de luxo. Eu continuaria, mas infelizmente não dá. Eu insisto, agradeço. Eu espero continuar em contato e poder trabalhar com o projeto de PIGA. Eu insisto, obrigada, Ica, FAO, Parlatino, obrigada, Lázaro. E assim concluímos esse painel. E também a segunda sessão da Semana Meio Ambiental Ibero-Americana. Amanhã continuamos com mais a partir das 4 em Madrid, Espanha. E ficamos em contato. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado.